Fala TCC1, começando mais um Inspira, que é o nosso quadro maravilhoso aqui do TCC Nota 10, aonde eu quero te inspirar. Eu quero te inspirar a fazer um TCC Nota 10 de arquitetura e urbanismo, e para isso você vai ver aqui a apresentação de outro TCC1. Na verdade é de um TCC1 que já passou pelo TCC de arquitetura, já foi muito bem, já fez um TCC Nota 10 e de fato vai te mostrar todo o trabalho dele. Ele vai mostrar a apresentação do trabalho dele e eu vou interromper, né? Tirando dúvidas, falando das questões que realmente ajudaram a esse TCC ali durante o semestre, também as dificuldades, e a ideia é que de fato você perceba que o TCC de arquitetura, ele é um projeto super complexo sim, mas também super possível de você fazer o TCC Nota 10 de verdade, beleza? Então assiste e se inspira, espero que você goste, deixa aqui seu comentário, se eu gostei e vamos que vamos. Bom, bem-vinda Isa ao nosso primeiro Inspira. Eu vou chamar de pente fino talvez. Se eu chamar de pente fino é porque tá rolando pente fino também, mas são coisas diferentes, tá? O Inspira nada mais é do que pegar uma TCCinha nota 10, né? Como você, Isa, que você foi em TCCinha nota 20, na verdade, né? Foi Sim. nota 10 no TCC1 e 10 no TCC2. Já guardou espaço para o quadrinho laranja? O azulzinho você já Sim, tá tem. aqui o espacinho dele. O O azul azulzinho tá já aí. tá ali Mostra o pregado. azulzinho. Tá perto aí? Tá, deixa eu tirar da parede aqui. Pega aí, ó. Aqui. Olha aí. Vai desfocar, Isso aí né? vai desfocar. Não, mas tudo bem, Mas tá aqui. dá pra ver que é o nota 10 do TCC1 e vai ganhar o laranjinha que é do TCC2. O meu tá lá atrás, não vai dar pra ver não, porque tá ali em cima, ó, o do TCC2, a gente deixou Fazer ele ali em coleção. cima. Faz a coleçãozinha. Se tivesse TCC3, você ia tirar 10 também, É. com certeza, com certeza. Mas bem, a ideia do Inspira nada mais é do que... Eu falei. Doguinhos aparecendo, é sempre assim, acontece. Mas vamos lá, a ideia do Inspira é basicamente que você, Isa, mostre o seu trabalho para as outras pessoas, que você inspire as outras pessoas, né? Que você realmente consiga mostrar o teu projeto, o teu trabalho, e como é que vai acontecer isso pela tua apresentação da tua banca final do TCC2. No teu TCC2, tu apresentou um slide, foi uma apresentação e prancha, não foi isso? Isso, eu apresentei os slides e as pranchas foram entregues para os professores avaliarem e darem as considerações depois. Então, eles tinham as duas, eu apresentando e as pranchas do lado para poder ir falando também. E isso é importante, né? Acho que o primeiro ensinamento do Inspira tá aí. Vai ser justamente das pessoas entenderem, quem está assistindo esse vídeo e tal, que cada universidade é muito diferente. Tem universidade que pede só a apresentação no final do TCC2 e tem universidade que pede só a prancha e tem universidade que pede os dois, a apresentação e prancha, né? Pranchas são essas pranchas diagramadas com toda a explicação do projeto em si. E essa explicação também vai no slide, né? Vai também nessa apresentação explicando tudo. Então, assim, é muito importante que cada estudante de arquitetura entenda quais são os entregáveis. Isso são os entregáveis de cada faculdade, porque as pranchas, geralmente, você precisa entregar antes, né? Você precisa Sim, entregar antes as pranchas. no meu caso porque... foi antes. Quanto tempo, mais ou menos, tu lembra? Foi mais ou menos, afinal, foi mais ou menos uma semana. É, Uma semana agora, entre, entre a entre prancha e a apresentação, né? isso, Pois Agora, é. das primeiras bancas foi mais ou menos no dia mesmo. A gente levava e eles avaliavam no dia. Pois é, ó, isso é muito importante, cara. Saber o que você precisa entregar, quando você precisa entregar, é imprescindível justamente porque faz toda a diferença no cronograma, nessa organização desse desenvolvimento do TCC, né? Isso, Isa? Sim. Então vamos lá, vamos deixar de enrolação, compartilha a tua tela, começa a apresentar o teu projeto. Gente, essa é a apresentação oficial de Isa, ela não mudou nada. Bom, vou começar a apresentação. Isso é a apresentação ou a apresentação, né? Essa é a apresentação. Pronto, vai lá. Bom, o meu tema, né, que eu escolhi foi o projeto de restauração da casa de Cândido Portinari, que fica localizado na cidade do Rio de Janeiro, e juntamente eu fiz um anexo contemporâneo ligado à casa.
Aqui eu tenho um breve roteiro de apresentação que eu utilizei para poder mostrar o que eu vou apresentar, né, durante agora. Vou começar com as interrupções já aqui, já vou começar com as Sim. interrupções. Contextualizando um pouco, Isa, você é do Rio de Janeiro? Não, sou de Uberlândia, Minas Gerais. E foi um Certo. desafio muito grande fazer um projeto de outra cidade, mas deu certo. Pois é, e assim, não, você não é do Rio de Janeiro, mas escolheu fazer um TCC relacionado a patrimônio no Rio de Isso. Janeiro, não é isso? Aham. Eu trouxe mais de cunho pessoal mesmo, porque eu descobri que eu queria fazer arquitetura no Rio de Janeiro. Então, eu quis trazer essa coisa pessoal, que eu gosto muito dessa questão de história, de restauro, de patrimônio. Então, eu falei, nada melhor terminar onde eu comecei, né? Onde eu quis fazer arquitetura. Com E certeza. aí, eu escolhi o Rio de Janeiro por causa disso, e É, patrimônio, porque eu sou apaixonada. foi uma escolha um pouco ousada, porque você, no final das contas, terminou escolhendo é, sem saber de fato se tinha material suficiente para trabalhar com esse tema, né? E no, Uhum. no final das contas deu super certo, mas foi uma escolha ousada, porém com um bom motivo, né? Você Sim. Uhum. escolher um tema de TCC ou de TFG que tenha esse cunho pessoal é importante. Tem gente que E fala que como era em não. outra cidade, né, eu tive que começar as pesquisas um pouco antes. Então, eu comecei, tipo, uns 3, 4 meses antes, mandando e-mail para a Prefeitura do Rio, para poder conseguir o mapa, porque eu não tinha acesso no mapa da Prefeitura do Rio. Então, eu tive que mandar e-mail, assinar uma autorização falando que eu ia ter acesso ao mapa, e eles demoravam a responder, né? A mesma coisa, o patrimônio, o órgão responsável pela casa, né? Tive que mandar para poder conseguir arquivos, então foi bem demorado. Ó, e eu até não aconselho que os TCCinhos comecem a fazer o TCC antes do semestre, né? Mas a gente não pode deixar de levar em consideração que existem situações atípicas, que foi o teu caso. Uhum, Geralmente com edificações que são tombadas, que envolvem patrimônio histórico e tudo mais, a gente tem uma certa dificuldade de realmente conseguir esse material, então é muito bom você realmente começar a solicitar essa documentação, a pesquisar. Antes, uma coisa é certa, tá aí, uma coisa é certa. Se você decide fazer um projeto que tenha algo relacionado a essa parte histórica, você precisa já se preparar, saber se você vai encontrar desenhos, informações sobre essa residência, sobre esse casarão histórico, porque senão realmente você não vai ter material suficiente para desenvolver esse trabalho, né? Então o que você fez foi uhum. muito certo. Não é o que eu costumo aconselhar para todo mundo, mas no seu caso foi importantíssimo, Isa. Parabéns. Mas vamos lá, continue. Eu já interrompi, mas Bom, continua. como eu mostrei o roteiro que eu vou apresentar, né? Vou começar apresentando o tema. O meu tema é de natureza arquitetônica e eu trouxe a questão do projeto de restauro da casa, juntamente com o anexo contemporâneo. Eu quis trazer esse tema para buscar trazer a reparação material e imaterial, né, tanto da cidade do Rio de Janeiro como do próprio bairro onde é localizada a casa, que é um bairro histórico de lá, para poder contribuir na questão da formação da identidade social, entender a importância sociocultural do povo, né, daquele bairro e tudo mais, e também trazer uma maior visibilidade para a área, né, para a área e também para o pintor Cândido Portinari, né, que fez parte do modernismo. Aqui eu pus um pouco, né, como a gente iniciou falando, porque que eu escolhi o Rio de Janeiro, né, a questão da paixão que eu tinha pela cidade e também porque foi onde eu comecei, onde eu queria fazer arquitetura, né, onde eu descobri que eu queria fazer arquitetura. E porque do restauro, né, toda a questão da conscientização social, o respeito, a questão da história, né. Aqui eu pus uma breve explicação por que do Deixa eu te interromper rapidinho. eu falo muito rápido, né? Não, não, é só porque quando eu vou interromper, eu levanto a mão aqui, como eu Ah, geralmente faço nas mentorias, só que você não tá me vendo, aí eu tenho não. que falar e te assusto toda vez. Mas se preocupe não, vai ser assim mesmo e eu vou ficar Aham. te assustando durante o andamento aqui do Inspira. Olha só, volta um pouquinho ali, essa daí, boa.
Olha, essa informação é algo importante para a gente conversar aqui. Você colocou essa questão pessoal, mas você não apelou tanto nessa questão pessoal durante a tua apresentação. E Uhum, imagino que imagino não, eu sei porque eu li o teu caderno algumas vezes, que lá no teu caderno, lá nas tuas pranchas, você também não ficou batendo muito nessa questão sentimental do Rio de uhum, Janeiro, que escolheu estudar arquitetura, cursar arquitetura, se formar em arquitetura lá, né? Você uhum. fala sobre isso, né, no porquê do Rio de Janeiro, mas você não fica fazendo um drama em cima dessa Não. questão, né? Tem universidade que nem gosta que você cite essa questão, que às vezes a gente até aconselha que você pegue essa questão pessoal e coloque nas considerações finais do teu trabalho, ou na conclusão, Uhum, que é a mesma coisa ali na parte final do trabalho, mesmo que aí é legal, nas considerações finais você pode falar o que quiser, é tipo agradecimento, você pode falar o que quiser ali. Mas ter colocado da forma com que você colocou foi uma boa sacada, foi uma boa ideia, sabe? Tipo assim, você falou uhum, dessa questão pessoal, mas sem fazer esse drama todo, né? Você foi uhum, pessoal, mas nem tanto, e você já tocou em outras questões do próprio Rio de Janeiro. Percebe? uhum, Olha a diferença, você não falou por que a escolha do tema, não, você falou por que Rio de Janeiro, aí você falou um pouco da questão de escolher ou cursar arquitetura ali, mas falou das questões do Rio de Janeiro em si, do uhum. restauro em si, então realmente isso ficou mais diluído, entendeu? Então foi Sim. muito boa. O motivo da escolha do tema, se for um motivo pessoal, tem que ter muito cuidado para não ficar jogando tanta luz em cima dele. O que você fez foi muito positivo. Pode continuar. Uhum. Aqui eu coloquei o porquê do título, né? Porque meu título é bem grandinho. Então eu quis explicar um pouco. Eu coloquei o poema, um dos poemas de Carlos Drummond de Andrade, que ele se chama Estive em Casa de Candinho, que é porque ele era muito amigo muito íntimo, muito próximo de Cândido Portinari, ele frequentava essa casa, e nesse poema ele fala muito sobre a casa, sobre o que acontecia lá e tudo mais, então eu quis trazer isso. É, e aí é referência do poema do Carlos Drummond de Andrade. Quanto ao meu referencial teórico, né, que eu apresentei no meu caderno, aqui eu vou falar bem rapidamente os capítulos, né? Eu falei no capítulo um pouco sobre memória, né, a questão da história do restauro e dessa resistência patrimonial. Trouxe alguns elementos e teorias do restauro. Trouxe a questão da vitalidade, né, do patrimônio e também a invisibilidade dele nos dias atuais. E a questão da conscientização arquitetônica no elo patrimonial. No capítulo 2 eu falei um pouco sobre o modernismo, já que Cândido Portinari era um pintor modernista, né? Trouxe os principais componentes de ligação. Falei um pouco sobre a Semana de 22, o modernismo. E trouxe o elo ligado da arte, literatura, história e arquitetura, né? A questão da arte por conta do Cândido Portinari, a literatura por conta que foi algo bem forte no modernismo, né? A história e também a arquitetura. No capítulo 3 eu falei um pouco sobre o Rio de Janeiro e a casa do Cândido Portinari. Também falei sobre a questão do Rio de Janeiro ser o patrimônio mundial, assim, por conta da arquitetura e tudo mais. Falei sobre a casa 343, que é a casa de Cândido Portinari, e um pouco sobre o Cosme Velho, que é o bairro onde está localizada a casa. Aqui as referências projetuais que eu escolhi, uma delas foi a Praça das Artes, né, que é localizada em São Paulo. Aqui eu escolhi justamente por conta do entorno, né? A questão de ser em volta, ter muita coisa, edifícios históricos, né? A vizinhança tem muitos edifícios históricos. Então, para poder trabalhar esse respeito urbano, né? E arquitetônico, uma coisa mais moderna. Aqui tem algumas imagens do local, né? Do interior. Outro referencial que eu trouxe foi o Museu do Desenho Arquitetônico, que fica localizado na Alemanha, em Berlim. Ele é bem modernista, né? Os componentes, ele é bem reto, os traços bem modernos. E eu trouxe também por conta do seu programa de necessidades, que ele é bem amplo. E como eu vou fazer o anexo contemporâneo, né? Eu fiz o anexo contemporâneo, eu utilizei o programa de necessidades muito extenso. Então,
eu trouxe ele justamente para estudar isso e também para ter uma visão sobre o programa de necessidades, que ajudou bastante. Aqui dá para ver que os traços são bem retos, né? O uso do concreto mesmo, de vidro. Outro que eu trouxe é o Parque Lage, que é a Escola de Artes Visuais, fica localizado no Rio de Janeiro. Eu quis trazer uma modificação do Rio de Janeiro, né? Porque o projeto é lá. Então, eu trouxe ele por conta além de ser um edifício histórico, né? Que engloba todo uma integração com a natureza, a mata, né, atrás. O meu projeto também tinha uma mata atrás dele, então respeitar os limites, né, dessa mata, né, e também tentar integrar ela com a edificação. Ela também é uma arquitetura eclética, igual a casa de Cândido Portinari, que a gente vai ver mais pra frente. Aqui tem um mapinha, né, dá pra ver a vegetação e também a setorização dela. Aqui é o edifício Moneu, que fica localizado na Espanha. Eu trouxe ele por conta da questão da conscientização de um bem que é já existente, né, que é a Prefeitura de Murcia, que é um bem histórico, e também para trabalhar a questão da arquitetura contemporânea, né? Então, trabalhar essa questão do edifício polêmico, né? Tentar trazer os limites, até onde vai o respeito pela edificação que já existe lá. Pronto, muito bom, muito bom. Deixa eu te interromper, porque falou de Múrcia aqui, já... Sim. Vamos lá, deixa eu explicar um pouco. A recomendação do edifício Moneu foi em uma das mentorias, não foi? Foi sim, você me indicou. Começou, né? Eu fiz intercâmbio em Múrcia, na Espanha, e esse prédio é o prédio da prefeitura de lá, né? É tipo um anexo da prefeitura. Isso, o anexo da prefeitura. Isso, e ele realmente tem uma arquitetura polêmica, porque ele está inserido ali num contexto só de edificações históricas, e ele é um edifício contemporâneo, mas que ele foi feito pensando realmente nessa preservação do patrimônio. Ele não quis aumentar a questão do gabarito, né? Superar o gabarito dessa região, ali ó, dá pra ver essas edificações próximas, então assim, ele tem um gabarito semelhante, o jogo de cheios e vazios que ele fez, a questão do vidro ali para refletir a Catedral de Múrcia. Então, quem não conhece esse projeto, inclusive, vá atrás. Quem não conhece Rafael Moneu, esse arquiteto espanhol, ele é muito bom. Procurem os projetos. Nem só esse projeto dele que é legal, tá? Tem outros vários interessantes que ele fez. Uma parte muito legal que tu fez na tua apresentação, Isa, foi não detalhar tanto esses referenciais projetuais na hora da apresentação da banca final. Por quê? Porque geralmente os professores, eles já viram o teu projeto, né? E, na verdade, eles recebem o teu projeto para corrigir antes da apresentação. Eu até falei, eu sempre falo isso para os TCCinhos durante as mentorias individuais, coletivas, que uma apresentação de TCC, ela serve mais para você justificar as suas escolhas do que explicar detalhadamente cada projeto. E você fez exatamente isso. Você justificou por que escolheu cada projeto, por mais que tivesse muita informação nos slides, né? Os slides estavam bem cheios de informação, mas você foi basicamente só justificando. Escolhi esse prédio por conta disso, escolhi esse projeto por conta daquilo. E é isso que é importante para uma apresentação, principalmente de TCC2, principalmente a última apresentação do TCC, beleza? Então, foi ótimo isso. Só para não ficar só elogiando, para dizer, não, o Inspira é só elogio, não. A minha única crítica seria em relação ao slide, porque às vezes a gente tem muita informação no slide e aí dá a impressão para quem está assistindo a tua apresentação, que você pulou. Que você colocou ali e pulou. Tipo assim, se essa informação não é importante, então por que ela tá no slide? Por que ela tá aí sendo mostrada? Se você vai pular, entendeu? Então, entendi. Pra não, eu critico também. Eu critico, né? Não é só passando a mão na cabeça, não. Brincadeira. Não que isso vá descontar nota, não descontou, né? Você tirou 10. Mas é só um ajuste para uma futura apresentação que você for fazer aí para um mestrado, um doutorado, ou apresentar um projeto para um cliente. O slides precisa ter o que você vai apresentar. Se você não vai apresentar, não faz sentido ele estar ali, beleza? Sim. Mas vai lá, pode continuar.
Aqui, né, eu vou seguir falando sobre o diagnóstico. Como eu disse, é localizado na cidade do Rio de Janeiro, né, na região sudeste do Brasil. Ele possui muitos pontos turísticos, né, admirável pela sua arquitetura, né, a questão cultural, por ser um patrimônio cultural. É considerado patrimônio cultural, inclusive, em 2012 pela Unesco, por conta da rica arquitetura, né, questão histórica. Então, o projeto, como eu falei, ele busca a questão de trazer o projeto de restauro da casa e também o anexo contemporâneo. E aqui eu falo um pouco sobre o bairro Cosme Velho, né? A escolha pela área se deu através do contexto histórico e cultural, que está diretamente ligado ao trabalho. E trazer uma maior visibilidade para esses bairros antigos, né? Porque o bairro Cosme Velho, como a Casa de Cândido Portinari, possui muitos monumentos históricos abandonados, em péssimas condições, tombados e também que não são tombados, né? E, como eu falei, o bairro possui uma nítida vocação turística muito forte e tem um apelo arquitetônico, histórico e cultural muito grande. Aqui eu trouxe alguns empreendimentos, um mapinha dos principais empreendimentos relacionados, né, com a casa, que são marcos. Alguns são tombados e outros não. Fiz uma tabela localizando também na cidade do Rio de Janeiro por zona, né, a zona sul, o centro, a zona norte, quais os empreendimentos e também casas que se estão conservados, se não estão. Alguns são tombados, né, por órgãos responsáveis, outros não. Tem casa da Cecília Meirelles, que fica localizado também no próprio bairro do Cosme Velho, do Machado de Assis. Então, muitos empreendimentos e edificações, né, para a gente ver o entorno. Cara, muito bom isso aí, viu, que você fez. Isso ficou muito bom, sério mesmo, Isa, porque você não é do Rio de Janeiro e teus professores não eram do Rio de Janeiro, né? Não. Então, assim, muito provavelmente eles nem sabiam dessa informação. Então, trazer essa quantidade de edificações, se está conservada, se não está conservada, onde é que, qual a zona, qual o bairro que está localizado, mostrar que de fato é uma região histórica e importante demais para a questão cultural nacional, não só do Rio de Janeiro. Cara, sério, foi uma cartada muito boa. É aquela coisa, se você tá fazendo um TCC de patrimônio, você, cara, tem que entrar, cair, se jogar de cabeça no patrimônio. Se joga de cabeça no patrimônio, que foi o que você fez, e mostrar que de fato você não analisou só aquela residência. Você analisou todo aquele contexto para poder de fato projetar ali. E sabe que essa é uma das premissas do TCC, né? Antes de você de fato projetar ali, você tem que analisar o contexto para que aquele seu projeto ele seja benéfico como um todo. Então, mais uma vez, foi muito boa essa ideia de trazer esses pontos aí logo de cara, né? Você não mostrou um mapa, você já chegou com eles para depois trazer os mapas, não foi isso? Foi isso, muito bom, sério mesmo. Essa foi uma cartada de mesh. Pode continuar. Aqui eu coloquei os mapas de diagnóstico, né, o mapa de gabarito de uso-ocupação, explicando, né, a questão dos pavimentos, qual que é a maioria, né, onde que está localizado, se é na via coletora. Falei sobre o uso e ocupação, né, que a maioria são residenciais, mas tem muitos usos institucionais como igrejas, escolas, que fica localizado, né, alguns pontos de táxi, cafeterias, então tem edifícios comerciais também, e expliquei mais ou menos qual que é a predominância deles. Mais ou menos não, expliquei, né? Mapa público e privado, né? Falei um pouco sobre a questão da vegetação no entorno da minha área. O mapa de espaços construídos também, que não possui muitos lotes vagos, apresenta edificações, mas não lotes lotes vagos. Aqui eu trouxe os perfis viários das principais vias, né? Que é a Rua do Cosme Velho, que é a rua principal, né? Que é onde está localizada a casa. E as demais vias que eu achei essencial, que é a Rua Hererê, né? Que também fica próximo à praça, que é localizada próximo à casa. E a Rua Smith Vasconcelos, que também fica próxima. Falei um pouco sobre a hierarquia, né, viária do bairro e a predominância das vias, que é locais, e a única via que tem a coletora, que é a principal, né,
que é a do Cosme Velho. Aqui eu falei um pouco sobre as minhas curvas de nível e o estudo topográfico no geral que eu fiz no mapa, né? Depois de conseguir os arquivos da prefeitura e também retirar as curvas de nível, eu fui ver que a edificação possui umas curvas de níveis não muito favoráveis, né? Então, as curvas de nível de 5 em 5 metros, ela tinha um desnível muito grande, no qual eu adaptei a edificação a ela. Aqui, eu já falo um pouco sobre o projeto. Vamos lá, peraí, que eu tenho, não, tenho que falar sobre a topografia, né? A topografia nesse projeto foi um caso à parte, né, Isa? Uhum. Durante eu ainda lembro no TCC1, né? Pra quem não entendeu, pra quem não pegou isso no começo do vídeo, Isa foi uma TCCinha que fez a mentoria do TCC1 e no TCC2, né? Isso. Então, lá no TCC1, ela já precisava entregar um estudo preliminar, ou TFG1, no primeiro semestre, que foi 2022.1, não é isso? Foi, Uhum. Isso. 2022.1. Isa já precisava entregar um, um estudo preliminar do trabalho. Eu lembro quando ela chegou na mentoria, assim, sem acreditar. Vitor, eu olhei as curvas de nível aqui e eu acho que tá errado. Eu achava que estava errada, que essas curvas o mapa tinha errado, a prefeitura do Rio de Janeiro tinha A errado. prefeitura do Rio de Janeiro errou o mapa. Eu disse, Isa, eu acho que não tá errado não, eu acho que é isso aí mesmo, porque realmente, e quando a gente olhava as fotos, né, do local, a gente via que era uma região de morro, com muita vegetação. Rio de Janeiro, nossa, Sim. terreno com curva de nível, terreno acidentado no Rio de Janeiro é o que mais tem. Então, assim, Aham. foi um fator que muita gente teria desistido desse projeto por conta disso. Não vou mentir pra você, Isa. Já te elogiei muito pela sua coragem de ter encarado, mesmo sabendo que ia sentir dificuldade, né? Você me falou isso, eu vou ter dificuldade, o que foi que a gente conversou? Não, vai dar certo, vamos lá, vamos conversando. A gente fez uma mentoria de emergência, não foi? Até Fez, no... aham. Foi, eu Eu falei, não, vamos tava fazer. desesperada, tava pensando em desistir. Eu falei assim, não aguento Não, mais, não não sei o que desiste, calma. fazer. A gente fez uma mentoria, a gente conversou, te expliquei da questão da topografia, do que você poderia fazer. E Sim, que de fato foi uma boa forma de solucionar, que foi dividindo os blocos, né, do edifício aham, contemporâneo. Então, sim. assim, isso serve para todo mundo que está assistindo essa apresentação entender que dificuldades vão surgir durante o TCC. Isa não esperava que o trabalho dela tivesse, cara, 20, não, eram 30 metros, né? Era 30 30 metros. metros de desnível, cara. 30, é aí, você tá reclamando que o seu terreno tem 2 metrinhos de desnível, cara, você tá no lucro. Isa tinha 30 metros, 30 metros, tem noção, tem noção. É um edifício de 10 andares, né, de desnível, é uma coisa absurda. Então, assim, foi muito parabéns, Isa, pela resiliência, né, de conseguir lidar com essa questão. Eu sei que não parece fácil agora, né, que tudo passou, que foi 10 e tal. O desespero bateu forte quando você descobriu Muito. essa questão, mas deu certo, deu tudo certo. E aí mostra Deu. pra gente o teu projeto, mostra como é que ficou isso tudo depois Uhum. de enfrentar esses 30 metros de desnível. Eu só quero dar uma dica que eu tava vendo aqui. Eu coloquei escala gráfica, né? Sim. Pelo menos na minha faculdade, eles falaram que na apresentação e nas pranchas seria legal colocar a escala numérica, escala mesmo, sabe? Então, eu não sei como funciona nas outras universidades, mas isso foi um ponto que eles colocaram. A questão da escala gráfica é utilizada no caderno, em questões menores, né? Então, Agora, mas ajudou? Isso é algo. Eles consideraram algo positivo ou negativo de ter usado escala gráfica? negativo, a questão da escala gráfica. É. Não, é aquela coisa. Eu considero que você usar a escala numérica com obrigatoriedade, não, só vai usar a escala numérica, é mais para desenho técnico, sabe? Aham. Quando a gente tem ali uma apresentação, por exemplo, é muito difícil de usar escala numérica, poxa, porque é uma apresentação, né? A gente Sim. está apresentando o trabalho ali, então, no final das contas, a escala gráfica para uma apresentação e para uma prancha diagramada, por exemplo, que nada mais é do que apresentar o trabalho, só que de forma impressa,
A escala gráfica, que é o que você utilizou, ela ajuda muito mais. Tem faculdade que realmente tem umas regras que a gente não entende. Eu vou ser sincero, essa é uma regra que não se entende. Tipo assim, se a gente olhar, eu nem lembro agora qual é o número da NBR, depois eu posso procurar isso, qual é a NBR que fala sobre escala. Tem falando que você pode usar escala gráfica e escala numérica, pô. Não tá fora da norma, entendeu? Não é algo que foi criado. Não, pô, tá na norma ali. Então, tipo assim, é regra de faculdade. É uma regra que eu sinceramente não concordo e que eu acho que até foi bom você não ter seguido, sinceramente. Porque se você tivesse seguido escala numérica, todos os desenhos iam ficar muito grandes, ia ter desenho que tu ia ter que refazer. Então, assim, o trabalho que ia gerar por uma regra que não faz nem tanto sentido ali, eu acho que não valeria a pena, sinceramente. Então, no final das contas, deu certo, né, usar a escala gráfica. Foi um ato de coragem, mas um TCC às vezes exige isso, né? Um ato de coragem ali, faz parte do processo. Ok? Mas vamos lá. Ok. Peraí, calma. Se você tá gostando desse vídeo, deixa o seu gostei, deixa o seu like aqui, tá? É bem rapidinho, não quero atrapalhar seu vídeo mais não, só vim pedir isso mesmo. E continua aí assistindo Inspira, que tá bom demais. Vamos lá. Aqui eu vou mostrar um pouco do projeto, né? A questão do anexo contemporâneo. O meu conceito, eu trouxe o conceito de natureza viva de Cândido Portinari. Trouxe a questão por que da escolha de natureza viva, a mata e o entorno, né? Quis trazer essa integração com o anexo e com a casa. E também porque as obras de Cândido Portinari, elas eram muito conhecidas como natureza morta. Apesar de Cândido Portinari ser apaixonado pela natureza, por tudo, assim, não é considerada as obras dele como com natureza morta, mas é por conta dos elementos não vivos. Então, eu quis trazer um antagonismo a isso, sabe? Da questão da natureza morta para a natureza viva. E eu trouxe como conceito, até por conta da mata mesmo, do entorno. A questão do respeito pelo limite, né, da mata e tudo mais. Como parte eu trouxe a questão de discussão dos azulejos, né, como elemento visual da arquitetura modernista no Brasil, que foi muito importante. Eu utilizei ele em algumas partes do meu projeto, a questão do azulejo, trouxe como referência e como parte. Aqui eu mostrei um pouco sobre fluxos e setores, né? O meu projeto ele foi separado por 2 blocos, no qual um bloco seria localizado no setor literário, artístico e cultural, que teria espaço para sarau, biblioteca, mediatecas de uso público. E também na entrada, próximo à casa, teria um elevador panorâmico, né, que daria acesso a esse bloco, as passarelas de ligação. E também no outro bloco seria localizado o setor educacional e de colaboradores, no qual eu trabalhei, como eu disse, a edificação na topografia. Aqui dá para a gente ter uma noção melhor de como eu trabalhei. O auditório, eu trabalhei ele, o Vitor me auxiliou, né, na época, trabalhar ele ou todo subsolo, ou a divisão, parte dele térreo e parte subsolo, que é o que a topografia fornecia, né, para a gente não poder ter muita modificação de terra. Então, fiz isso, né, utilizei o auditório no subsolo, e fiz os outros pavimentos, né, e no bloco de educacional, eu trabalhei o hall de entrada no térreo, no espaço de colaboradores no térreo, só que numa curva de nível mais alta, né? Então, eu fui trabalhando esses níveis de acordo com os meus pavimentos, né? Isso. Deixa eu te interromper de novo. Pode se interromper. Muito legal, muito legal. Esse diagraminha, assim, uma coisa muito boa, muito positiva da tua apresentação, Isa, é que ela tá bem visual, né? Ela tá bem autoexplicativa. À medida que você tá explicando, eu tô conseguindo ler, eu tô conseguindo entender o teu projeto, eu tô conseguindo sacar muito isso. A única coisa que ficou faltando explicar, eu não sei se você explicou, eu passei batido, era que o marronzinho ali era a casa,
né? A casa do Cândido Sim. Portinari ali do lado esquerdo, que provavelmente você deve ter explicado isso na apresentação, Sim, lá na expliquei. hora Aham. da banca, né? Que ali a casa marronzinha é justamente a Uhum. casa de É, Cândido Portinari e as outras edificações é o anexo, né? São os isso, blocos de anexo que exatamente. você criou. Então, assim, eu falei agora há pouco sobre a questão da topografia e essa é a solução. É justamente separar os blocos e encaixar esses blocos nas diferentes alturas, fazendo o mínimo de movimentação de terra. Então, ao Uhum. invés de planificar tudo, né, você foi trabalhando metade do bloco ali em uma altura, a outra metade do bloco em uma altura mais baixa, com escada, com Isso. rampa, Uhum. usou muito escada e elevador, não foi? Aham, foi. Acho que foi mais escada e elevadores que Uhum. foi utilizado. E o principal, a diferença de número de pavimentos, né, de cada bloco. Uhum. O hall Que de era bem entrada. confuso, mas eu tive que explicar também. Eu acho que lá na frente tem um slide explicando. Porque o primeiro pavimento do bloco um não é o mesmo do bloco 2. Aí no Pronto, mesmo bloco tem dois pavimentos. É uma coisa exatamente. bem. Aí fica uma bagunça, né? Térreo, Uhum. térreo, aí tem que ser térreo, bloco um, Isso. térreo, bloco 2, Aham. porque realmente tem Exatamente. altura diferente. Mas é isso. Ideias polêmicas, questões polêmicas de TCC, a gente não esconde, pelo contrário, a gente apresenta, a gente joga luz, a gente detalha e foi exatamente o que você fez. Você explicou por diagrama, vai explicar mais pra frente. Então, o teu TCC ele foi bem avaliado porque eles entenderam. Como é que eles iam avaliar o Uhum. teu projeto se eles não tivessem entendido o que você criou? Então, Uhum. essa explicação ela é extremamente importante. Beleza? Certo. Mas vamos lá, continua. Beleza. Aqui eu trouxe, mais teórico falando, né, as principais ambientes do meu projeto, antes de apresentar o programa de necessidades. Eu trouxe salas de aula, né, de restauro, porque é algo que eu quis trazer que eu não falei antes. A questão da escola de restauro trouxe essa escola especializada nas áreas com base teórica, né, restauro de obras de arte, restauro documental, é, de pequenos, assim, de pequenas coisas, né? Trouxe o espaço literário e a biblioteca, justamente quis trazer a questão do modernismo, né, do modernismo literário. Então, eu trouxe como referência lá da minha parte teórica para o meu projeto. A questão das galerias permanentes, né? É, a cafeteria também, que é um ponto de espaço social do meu projeto, um espaço importante. Aqui o programa de necessidade ficou um pouco grandinho, então eu tive que dividir por quadros, né, para ficar mais fácil de entender. Então, atende todas as faixas etárias, principalmente os estudantes, né, da escola. O bloco 2, o bloco um atende todo mundo que quiser, né, os visitantes, moradores. E é dividido em três setores principais, que é o setor artístico, cultural e literário, o setor educacional e o setor de apoio aos funcionários, né? Então, aqui eu expliquei mais ou menos a área, né? Quem atenderia, o público-alvo, o que teria em cada um, né, dos setores. Vou passar mais rapidinho, porque ele é bem grandinho. Aqui eu trouxe... Você Ô quer Isa, falar? esse programa de necessidades, ele ficou igual ao do TCC1 ou ele alterou para o do Não, ele TCC1? alterou. Eu tive que tirar um pouco de coisa, porque não ia caber, então É eu tirei isso. bastante coisa e Eu alterei sempre algumas falo coisas. isso. Não, cara, acho que eu nunca peguei um TCC2, né, o TCC2 ou TFG2 na vida que utilizasse o mesmo programa do TCC1. A Uhum, gente sempre muda. Eu acho que você retirou, né? Você diminuiu o diminuiu. programa. Não, Aham, diminuiu o diminuiu. Tem programa. 4 quadros ali de programa. Imagina o tamanho do programa de necessidades de Isadora no TCC1 dela. Porque se já tem 4 quadros no TCC2, avalie no TCC1. Mas é assim, essa diminuição é normal de acontecer, né? E mesmo assim ele ficou bem extenso, mas esse Uhum. já é o programa final, né? Com o projeto já finalizado, então aí não tem erro nenhum, é só realmente essa observação importante aqui. Mas vamos lá, continua a explicação. Aqui eu trouxe uma visão geral, né, da minha planta humanizada, né, de onde está localizado. Trouxe alguns renders, a fachada da casa.
Quais blocos que são? A questão da passarela, a casa onde está localizado, a rua de acesso, que é uma rua muito pequena, então é uma coisa que eu vou falar mais para frente na questão do restauro, né, da casa, que eu fiz uma parte para o restauro, eu utilizei a rua de acesso para carros e deixei livre para pedestre também, porque a maioria dos lugares históricos que a gente vai acaba que é meio que misturado, assim, Sim. pelo menos tem pessoa e carro a velocidade baixa, então teria essa possibilidade. Também uma coisa que eu trouxe é porque tem do lado da casa do Cândido Portinari uma casa que é praticamente igual à dele, tem as mesmas tipologias, tudo, e eu queria utilizar essa casa como acesso para o meu anexo também. Então, talvez utilizar ele como bilheteria, né, um espaço de apoio para a casa e para o anexo. Então, uma passagem de pedestres poderia ser feita por lá também. Aqui eu tenho as plantas imunizadas. Eu vou passar bem rapidinho, porque são 12 plantas. Então, acho que não vai dar tempo de eu explicar cada uma. Mas essa daqui é a do Não, pode subsolo, passar né? Do rápido, bloco. pode passar rápido, não tem problema não, porque Aham. são plantas aí no... Aí sempre identifiquei o bloco, né? E qual planta que era. A questão dos apoios dos elevadores, né? Fui enumerando. Eu ia escrever o nome nela, só que eu achei melhor colocar o número, né? O Vitor me indicou também essa legenda numerada para ficar mais fácil de entender, de visualizar, porque a letra ficaria muito pequena e também muito embaraçado com tudo e fica muito poluído, né? Isso, principalmente nas pranchas, né? E aí na apresentação Uhum, usou a mesma representação das pranchas, né? isso mesmo. Aqui a passarela de ligação, né? O bloco um com o bloco 2. Aqui a fachada, né, os elementos que eu utilizei, além da vegetação já existente, né, eu coloquei palmeiras, né, como vegetação da rua para poder, porque a palmeira acaba sendo um elemento visual, né, representa tipo assim o caminho, né. Então eu quis trazer a questão da palmeira por conta disso. Utilizei pedras, concreto e cimento queimado, né, vidro também e brisas de madeira. Não quis fugir muito da questão da casa, né? Chamar muita atenção, fazer algo muito moderno para não chamar tanta atenção da casa, né? Tendo esse limite, esse respeito com a edificação que já existia lá. Aqui é a planta de cobertura, né? Onde mostra as clarabóias que eu utilizei, porque eu utilizei jardins internos, a cobertura da casa também. Utilizei a telha termoacústica, né? Aqui alguns renders. A questão da resolução topográfica eu expliquei lá na frente, mas como eu disse, né, a topografia, eu trabalhei essa questão dos pavimentos, né, na topografia, adaptei a edificação à topografia, sem ter muita modificação, né, muito movimento de terra, e trabalhei os níveis dela. Algumas resoluções bioclimáticas que eu trouxe, né, além dos jardins já existentes, trouxe jardins internos, a questões das brisas verticais para trazer uma ventilação melhor, pergolados também. No paisagismo, além, como eu falei, toda a vegetação que já existia, eu trouxe novas espécies e tudo mais, implementei. Os materiais utilizados foram pedra, concreto queimado, azulejo, vidro. Aqui a gente tem as plantas técnicas. Ah, eu pensei que só tivesse apresentado as humanizadas na apresentação. Não, eu apresentei as técnicas também. Só que ficou bem pequenininho, porque como o slide, tipo, ia ficar muito slide, né? Então eu É, tive que diminuir um pouco. Mas dá não, pra e ler não. direitinho as cotas. A gente volta naquilo que conversou, né? Eles já viram o teu projeto, eles já viram Uhum. essas pranchas técnicas, eles já fizeram os comentários que tinham que fazer. Aí em todas as plantas eu fiz uma planta guia, né, para identificar qual pavimento que é e qual bloco. É, Cinco em cima diagraminhas. aqui, Aham. um diagraminha explicando. Aqui eu coloquei alguns renders internos, né, das salas de restauro, da espaço de sarau, uma mediateca, cafeteria. Ok. Aqui mais renders externos. Aqui é a casa de Cândido Portinari, que é onde eu falo sobre o restauro, né? Falo um pouco sobre a casa, onde que ela está localizada, né? Um terreno irregular, de 3 pavimentos.
possui um ateliê dentro da casa projetado pelo Oscar Niemeyer, então eu falo muito sobre a questão de como ela está hoje, atualmente, né, a questão do patrimônio mesmo, que não está conservado. A teoria utilizada foi a de César e Brand, que eu estudei para poder fazer a casa, né, a questão do restauro da casa. Aqui eu utilizei as etapas de projeto de restauro, que foi dividido em 3, que é a identificação e conhecimento do bem, onde eu fiz os estudos, as análises tipológicas, né? Identificação dos materiais, todo o estudo da casa, interno e externo. O diagnóstico, que eu trouxe, estudei a história do local, né? E a proposta de intervenção, que é a produção do memorial descritivo da planilha de conservação e manutenção do local, onde eu dividi por períodos, né, o que eu faria para conservar a casa. Trouxe uma proposta de fachada com cores e também a questão do levantamento fotográfico, né? As patologias. Aqui eu falei das patologias, né? Mostrei as fotos. Essas fotos foi fornecida pela INEPAC, que é o patrimônio que era responsável pelo tombamento da casa. Atualmente ela não é mais tombada. Aí aqui tem várias fotos, né? Foi um parto para conseguir essas. Aqui é o levantamento fotográfico que eu fiz, que eu fui lá no local. E aí aqui a rua de acesso, né? E a fachada. Aqui a proposta da fachada, né? Aqui, como você pode ver, é uma casa só, né? Parece, mas não é. Tem a casa do Cândido Portinari e a casa que eu disse que é ao lado, né? A 355, que seria a casa de acesso para anexo. Que também está desocupada Sim. atualmente. Não, atualmente não. Ela funcionava no centro taudista lá. Só que ela tá à venda, então quem quiser comprar. Tá, vai morar do lado da casa. Eu vou comprar para poder construir meu anexo lá. Muito bom. Aqui eu fiz o plano de ações e conservação, né, que eu disse, se seria períodos cíclicos, esporádicos, né, e tudo mais. Aqui fiz um mapinha de acessos e ligações da casa, sugestão de cores, não fugindo muito da cor original dela. E as considerações finais que eu trouxe, que é de manter viva a história e memória do local, né, trazer essa carga memorial e afetiva, e também trazer as raízes literárias, artísticas do Cândido Portinari, do modernismo, do patrimônio e trazer essa questão do bem-estar e do respeito ao patrimônio. Muito, muito, muito bom. Isso. Parabéns, Isa, mais uma vez. Né? Você já deve estar cansada de ouvir parabéns por esse projeto, por esse trabalho que ficou muito interessante. Eu queria te falar um pouco sobre ele, né, e explicar para quem está assistindo esse vídeo que é muito legal ver projetos de patrimônio aqui, porque muita gente tem preconceito com patrimônio, na verdade não preconceito, acho que é uma palavra muito pesada para isso, tem medo. Patrimônio, ele é um desafio realmente, mas tudo no TCC ele é desafiador, né? Você fazer um trabalho de urbanismo é um desafio, fazer um trabalho de arquitetura totalmente do zero, contemporânea, é difícil, né? Tá aí você que fez o anexo contemporâneo e viu a dificuldade que foi de desenvolvê-lo, teve a questão da topografia, então assim, esses desafios vão acontecer o tempo todo. O que você fez ter a coragem de assumir, de encarar patrimônio, uma vez que você realmente gosta disso, né? Você gosta disso, você se interessa por essa área, você pretende seguir a carreira relacionada a essa área. Então, assim, isso foi muito positivo, né? E acho que isso fez muita diferença. É importante que as pessoas que estão assistindo esse vídeo saibam que cada universidade, além dos entregáveis, além das suas datas, tem o seu nível de trabalho que precisa chegar. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, no teu trabalho, era um dos pontos que eu ficava batendo muito, era a questão de nível de detalhamento, né? Era nível de estrutura, tipo assim, você fez o pré-dimensionamento estrutural, por exemplo, mas não foi algo muito enfatizado na tua apresentação, não foi algo que ficou tão enfatizado nas pranchas, e tá tudo bem. Por que tá tudo bem? Por conta da tua faculdade, não é isso? Na tua universidade,
o estilo do projeto era mais um projeto realmente que conseguisse apresentar a ideia e principalmente o tema. Não dá pra gente cobrar em um TCC de restauro que envolve tanta coisa, a mesma coisa se fosse cobrar em um TCC que seria uma escola, por exemplo, porque seria um nível muito menor, uma escala menor, então você teria realmente muito mais detalhado essas questões. Então foi ótimo compreender isso e todo mundo que vai fazer um TCC precisa ter essas sacadas. Agora eu quero que você me fale uma coisa, Isa. Considerando tudo do TCC1, do TCC2, para você, qual foi o semestre mais difícil para você? Foi o primeiro, a parte do TCC1, ou foi o TCC2, que foi o que você passou agora em 2022.2? Eu acho que com certeza foi a parte do TCC1, porque eu ainda tava naquela coisa, né, de tá vendo o tema ainda, e aí principalmente por conta do levantamento da topografia, né, eu não tinha noção que era a topografia muito grande, então eu acho que foi a parte que, assim, mais tive dificuldade, mas que eu tive muita orientação, então deu tudo certo. Muito bem, é isso aí. É engraçado porque todo mundo acha que no TCC2 é que vai ser mais complicado, mas no seu caso não é uma regra, não é uma lei. O TCC1 ele terminou sendo mais desafiador, né? E aí me fala uma coisa, levando em consideração tudo o que aconteceu, o que foi que a mentoria TCC Nota 10 ela mais te ajudou nesse ano, né? Não foi nem nesse semestre, mas nesse ano de TCC. O que foi que realmente assim fez a diferença em algum ponto? Qual o tipo de acompanhamento que mais te ajudou? Como é que foi a Sim. mentoria para você nesse ano de 2022 que passou agora? Nesse TCC2, eu tive muita dificuldade para poder entrar nas mentorias coletivas, não participei tanto, porque flexibilidade de horário também, então não consegui. Então, eu tinha um acompanhamento muito forte no Telegram, né, na outra rede. Então, se eu sumia, já mandava mensagem: o que está acontecendo? Às vezes eu dava um surto, falava assim: meu Deus. Eu sumia e aí mandava mensagem: tá tudo bem, tá precisando de ajuda. Então isso foi muito bom. E eu, às vezes, eu tenho um pouco de vergonha também de perguntar, e me incentivou muito a tirar muita dúvida, sabe? Então esse acompanhamento foi muito bom. E também acompanhamento psicológico também, porque acho que todo mundo pensa em desistir, e eu não passava isso pela minha cabeça quando eu conversava com vocês. Então, Fico feliz. Essa questão do acompanhamento pelo Telegram, pelo amor de Deus, isso é muito importante aqui. A gente fica no computador, no celular, tipo assim, de 8 da manhã até 11, meia-noite. São muitas horas do dia sem parar de ficar ali no Telegram o tempo todo. Eu, Gabi, Letícia, todo mundo fica atento a isso porque a gente sabe como é importante para vocês e por mais que as mentorias elas sejam importantes, as mentorias coletivas, as individuais também, né? Acho que você cumpriu todas as individuais que você tinha direito nesse sim. semestre, do outro também. Mas as mentorias coletivas você não pôde participar, que acontecia ali toda semana, né? 3 vezes na semana. Mas mesmo assim você conseguia ter esse acompanhamento e conseguiu desenvolver, né? Então às vezes Isso. tem gente que fala isso: ai, eu não estou conseguindo participar das mentorias coletivas, então não estou conseguindo desenvolver. Não é bem assim, né? A mentoria coletiva tá ali e ajuda muito a você ter um acompanhamento, tirar suas dúvidas, eu te mostrar o caminho, mas o suporte no Telegram é muito importante porque de fato a gente consegue também acompanhar até mais, né? Até diariamente ali, então isso é muito bom. Sim. Que não é um grupo, né? É no Telegram, no privado, eu e No você ali, a privado. gente conversando sobre o teu projeto. Mas, bom, Isa, o que é que você, para finalizar, vamos finalizar aqui, eu não quero mais ocupar teu tempo não. Me diz uma coisa, qual a sua recomendação para quem vai começar um TCC de arquitetura para o TCC1? Para o TCC1, vamos começar para o TCC1, depois eu pergunto para o TCC2. Eu acho que, assim, além de toda a organização desde o início, né, para quem vai começar um TCC1, porque se você tem uma organização, o seu projeto flui melhor, né, no tempo certo, não tem atraso, você entrega no prazo. Então, além da organização, ter o acompanhamento também foi essencial para mim. Então, assim, não ajuda só no projeto, ajuda, tipo, psicologicamente também.
Então, a questão do acompanhamento, a questão de ter uma organização e ter calma também, que vai dar tudo certo. E essa questão da organização é um ponto muito importante, porque você era uma pessoa, uma TCCinha, né, que tinha tudo muito bem organizado, questão de datas, estava sempre muito ligada nisso tudo, e que estava o tempo todo mudando esse calendário. É um dos pontos que eu sempre falo, Isso. né? Cronograma de TCC, calendário de TCC, se engana quem acha que vai colocar ali as datas, Uhum. hoje eu vou desenvolver tal coisa. Cara, cachorro fica doente, É. uma visita de fora inesperada chega na sua casa e aluga você, aluga seu quarto. É uma loucura, é uma loucura. Você precisa estar o tempo todo fazendo adaptações desse cronograma sem perder Uhum. o tempo, né? Sem fazer uma adaptação que você não vai conseguir entregar o TCC também, calma. Mas você Uhum. precisa o tempo todo fazer essas adaptações e talvez a tua experiência de ter achado o TCC1 mais difícil do que o TCC2 tenha sido até por isso, porque no TCC2 você Uhum. já entrou sabendo dessas dificuldades e já entrou vacinada em relação a isso tudo, né? Uhum. E qual a Isso. sua recomendação para quem vai fazer um TCC2 de arquitetura e urbanismo, ou teórico, ou enfim, arquitetura e urbanismo, né? Uhum. Ai, eu acho que ter um acompanhamento, como eu disse, né? E o acompanhamento de vocês foi essencial para mim. Então, Ó, não foi nada combinado, tá, galera? não, não foi. Não tô. Não, é porque realmente a mentoria ela ajuda muito. Muito. Você teve acompanhamento do teu orientador também, não foi? Uhum, Da sim. faculdade e tudo mais. Só que de fato assim, modéstia à parte, né? É muito fácil eu chegar aqui falando que o acompanhamento da mentoria é diferente, mas da minha parte, pelo menos, eu acho que isso é uma verdade, porque acho que por eu e toda a minha equipe aqui, tá todo mundo lidando com TCC só de fato, os outros orientadores, né, eles estão sempre cuidando de Uhum. outras disciplinas, tem ali vários Outros orientando períodos. juntos, outros períodos, outros semestres, às vezes eles têm escritório, então de Uhum. fato, como a mentoria é voltada para o TCC, é voltada para as suas datas, para você, então realmente isso termina ajudando muito e eu fico muito, muito feliz que tenha te ajudado, Isa. E cara, tô te devendo uma camisa de TCCinho, né? Ah, verdade. Não esqueci, você vai receber, calma, tá? Vou te Uhum. mandar, eu prometi, né? Se tirar 10 no TCC2, eu mando a Uhum. camisa, vou mandar a camiseta do TCCinho. Nem vim com ela hoje aqui, vim com outra, mas tá tudo bem. Uhum. Não esqueci de verdade. Muito obrigado, Isa, por Eu que mais agradeço. por ter topado mais essa, né? Você que já participou de outro evento aqui com a gente. O Inspira, ele eu acho que ele tá sendo muito legal, tá sendo muito interessante realmente para conseguir inspirar outras pessoas. E eu Uhum. garanto que tem muita gente aí que deve estar com medo de fazer TCC de restauro e talvez esse Inspira tenha quebrado esse medo, né, de muita gente, né? Espero Eu que espero que ajude muita pessoa aí e que faça o TCC de restauro, não desista, porque patrimônio hoje em dia é muito importante, né? Então, é é verdade, atual. é verdade. Atualmente é uma discussão necessária, né? Tendo em vista tudo o que aconteceu no Brasil Uhum. nesses últimos tempos, então o restauro tá em alta e deve ser cuidado, preservado, evidenciado, não só em leis, não só em normas, mas também na Uhum. prática, também Na no dia a prática. dia, né? Isso. Muito bem, Isa, parabéns, foi ótimo, foi excelente. Muito obrigado mais uma vez por ter topado Obrigada. essa e a gente se vê por aí, né? Espero que nós possamos nos encontrar outros momentos, ter outros eventos aqui, porque só pegado aos tecicinhos mesmo Você pode depois de fazer ter. um TCC de nota 10 para recém-formados. Tá todo mundo falando isso, né? Fazer uma mentoria de recém-formado. Vamos pensar, vamos planejar isso. Mas, mais uma vez, muito obrigado. E é isso. Se você quiser se despedir do pessoal, deixar Uhum. alguma mensagem, esse é o momento pra gente finalizar tudo. Obrigada, espero que dê tudo certo para todos. Vai dar, já deu. E façam um acompanhamento com o Vitor, que é a melhor coisa que vocês podem escolher. Sério. Muito Ajuda bom. muito. E não é propaganda, não é tipo propaganda que ele mandou fazer, não, eu tô fazendo mesmo. Muito bom, muito bom. Obrigado, Isa, tá? Do fundo do coração.
Obrigado por tudo, tá? Pelo teu empenho no TCC1, no TCC2. A nota 10 é só colhendo os frutos do que você plantou durante, não só o TCC, né? Mas durante toda a graduação de arquitetura ali, todo o teu desempenho, todo o teu esforço, tá? Meus parabéns. Obrigada. E vamos finalizar aqui mais um Inspira. Valeu. Obrigada. Bom, gente, espero que você tenha gostado desse Inspira. Foi feito, pensado pra você. Pensamos, escolhemos os temas, pensamos esses temas para que de fato você conseguisse aprender muito. Espero que você tenha aprendido. E cara, na moral, você ainda não se inscreveu aqui no canal do TCC Nota 10 de Arquitetura e Urbanismo, pelo amor de Deus, né? Eu mereço uma inscriçãozinha. Na moral, se inscreve aí, vai, se inscreve.